Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja aqui entre nós, que possamos recolher aí do ambiente o que precisamos, o que viemos buscar. É importante a nossa presença aqui na casa, porque é um ambiente preparado, um ambiente energizado já desde antes da nossa chegada, para que a gente possa se sentir melhor, né? Os amigos espirituais preparam esse ambiente, deixam ele higienizado das energias negativas, e quando nós aqui chegamos, nós conseguimos, né, nos livrar aí do peso do dia a dia, daquilo que a gente acaba por invigilância mental também nossa, acumulando, né, no nosso organismo, no que a gente chama aí de campo energético do nosso organismo. Hoje nós estamos experimentando aí para o Face um microfonezinho, então se tiver melhor ainda do que a palestra passada o som, gostaria que vocês, se possível, me dessem um alôzinho aí para eu ficar sabendo, né? E vamos tentar cada vez mais melhorar, mas importante seria a presença de vocês aqui também. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que determina o nosso estado mental, né? Nós temos dois aí, né? Estado mental de sofrimento, estado mental de alegria e paz, mas antes a gente precisa se colocar em condições. Antes um aviso, né? Dia 11, está um pouquinho longe ainda, mas dia 11 de maio, nós vamos ter uma palestra maravilhosa aqui sobre ansiedade, depressão, com o Dr. Francisco Assunção. Para quem é do Facebook, aí está criado o evento também, importante a presença aqui, que nós não sabemos se conseguiremos transmitir ao vivo a palestra na íntegra, mas todos aqui podemos divulgar, porque assim é um grande especialista, um professor da USP, que vai falar para a gente sobre esse grande mal que atinge a todos nós, praticamente, ultimamente, né? Pelo menos aí, crises de ansiedade repentinas todos nós temos, ninguém está isento aí dessa ansiedade. E se a ansiedade ela não é curada, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, pode evoluir para um processo de pré-depressão, enfim, é algo que a Organização Mundial de Saúde já até nos alertou que será a maior epidemia, né, de todos os tempos até 2025. Até 2025, segundo o Dr. Augusto Cury, né, que é o pai aí da teoria do pensamento acelerado, ele fala que a cada 2 pessoas, uma vai ter algum tipo de distúrbio mental. Então, estamos falando de 3 bilhões de pessoas. Então, é importante a gente agir o mais rápido possível. Nova Era está engajado nisso, de ajudar, de fazer o possível dentro dos nossos conhecimentos para ajudar todos aí a combater esse grande novo mal, né, que vem aí do nossa tecnologia, nosso excesso de informação e excesso de utilização dessa tecnologia de uma forma desmedida também. Eu vou pedir então e após a palestra, doutora Assunção, só reforçando um pouquinho, nós vamos ter um trabalho todas as quintas-feiras, exclusivo para ansiedade e depressão, né, que vai ser sobre temas um pouquinho como esses que nós vamos falar hoje, mas principalmente com o trabalho de meditação, com o trabalho de mindfulness, que é um trabalho que a gente vai realizar e que vai ajudar bastante a gente controlar esses estados de ansiedade. Pedir para a Mônica para fazer a prece de abertura para nós, e todos nós vamos, por favor, acompanhá-la mentalmente. Senhor nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de estar aqui, agradecemos por todo o cuidado, todo o carinho do plano espiritual, vamos nos acalmando, elevando o nosso pensamento, para que o plano espiritual possa nos ajudar, nos aproximar, e nós possamos entender e praticar no nosso dia a dia o que será dito aqui hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar então sobre o que determina nosso estado mental e por que infelizmente, né, isso é um dado estatístico, né, entre esses dois estados mentais, a gente tem, na melhor das hipóteses, 60% que vivencia somente estados de sofrimento, né, e na pior das hipóteses, 80% da nossa sociedade está só vivenciando estados de sofrimento com leves lampejos, podemos fazer assim, de estados de alegria e paz, que logo passa. Então nós vamos ver alguns comportamentos, algumas posturas que nós adotamos no nosso dia a dia, que provocam alteração nesses dois estados.
É lógico que a gente gosta do quê, né? A gente gosta daquele estado ali, alegria e paz. E é lógico também que a gente sabe que isso não vai, durante uma vida, né, como a nossa, não tem como estar perfeitamente o tempo inteiro em estado de alegria e paz. Nós ainda estamos em processo de aprendizado, principalmente em lidar com as nossas emoções. Porém, a gente poderia inverter, né, essa estatística que eu coloquei. Poderíamos ser 60% a 80% de estado de alegria e paz e 20% de estado de tristeza e sofrimento. Basta a gente alterar alguns comportamentos que a gente não percebe e acaba praticando no dia a dia. Então vamos ver aqueles comportamentos que geram estados mentais de sofrimento. Então vamos lá, né? Nós temos o primeiro deles ali, que é muito cruel e que todos nós fazemos o tempo inteiro. Nós julgamos tudo e todos o tempo inteiro. Né? Batemos o olho numa pessoa pela forma que ela se apresenta, seja como está vestida, seja pela aparência, nós já estamos julgando. Né? Nós já começamos o processo de julgamento. Se ela fala alguma coisa, né, nós já estamos julgando o que ela está falando. Né? Então nós estamos sempre em processo de julgar. Entramos em um local, nós já estamos julgando aquele local, pela aparência do local, pela decoração do local, pelas pessoas que estão naquele local. Então, tudo na nossa vida, o nosso cérebro está preparado ali automaticamente para comparar. É como se fosse um computadorzinho julgando o tempo inteiro. O problema não é julgar. O problema é que a interpretação desse julgamento, ela é baseada em quê? Nas nossas crenças, né? Do que a gente acredita, do que a gente trouxe desde lá da infância, e por que não falar das vidas passadas, né? Das nossas crenças e dos nossos valores, que é algo que nós aprendemos aí e trazemos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, aquilo que nos foi passado como educação, né, desde a tenra infância, e que a gente aceitou. Porque muitas das coisas que nos passaram pode ser que a gente não tenha aceitado e tenha mudado de opinião, mas algumas coisas sempre ficam ali arraigadas dentro da nossa mente. Então é aquilo que eu realmente acredito e aquilo que eu tenho como valor, princípio próprio. Então, se a pessoa que está ali, né, na minha frente, ela passa uma imagem que choca as minhas crenças e que choca os meus valores, automaticamente eu julgo e eu tento repelir. É daí que vem as adversidades. E tudo que eu julgo e tento repelir, automaticamente me gera um estado de sofrimento. Já começa aí o meu sofrimento. Porque eu não quero, eu quero afastar aquilo, porque eu acho que aquilo vai me prejudicar de alguma forma. Eu não tenho a mente aberta a ponto de ouvir, de entender que existe ali um outro ser humano, ou seja, qualquer outra coisa que eu esteja julgando, que pode sim pensar diferente de mim, que pode se apresentar diferente de mim, que pode ter princípios, crenças e valores diferentes dos meus, e não necessariamente nenhum dos dois está errado. Né? Tanto o meu ponto de vista como o ponto de vista da outra pessoa pode estar certo. Né? Depende do enfoque, depende do momento, né? Depende da crença de cada um. Então, um grande problema quando a gente traz na nossa mente crenças e valores muito bitolados, como a gente fala, muito rígidos, né? Aquilo que foi nos passado e a gente não abre mão de jeito nenhum. Um exemplo disso, e a gente está aqui, né, numa casa religiosa falando isso, né, são as religiões, todas elas. Então eu sou doutrinado com os dogmas daquela religião e eu crio uma crença, né, e está dentro dos meus valores, porque eu fui ensinado desde a infância, de que aquilo é verdade absoluta e que tudo que estiver diferente daquilo é errado. E aí outra pessoa se apresenta a mim, né, da forma que ela acredita da outra religião. Né? O que vai acontecer? Automaticamente eu vou normalmente repelir essa pessoa. Se eu tiver um entendimento muito limitado, né, e muito arraigado nas minhas crenças, automaticamente, né, eu não vou querer sequer interagir com essa pessoa. E aí começa todas as desavenças que nós vemos de ordem mundial até, né? Religiões guerreando contra religiões ao longo de toda a humanidade. Né? Mesmo às vezes que a gente não entre em atrito e em guerra, mas nós começamos a considerar que essas pessoas, por exemplo, não são dignas,
né, de receber aquilo que eu recebo, porque ela não cultua, né, o Deus verdadeiro, aquele Deus que eu acredito, aquele Deus que está arraigado nas minhas crenças e nos meus valores. Não importa, né, o comportamento, se a pessoa é boa, se ela está fazendo bem, né, se a religião que ela professa também está ensinando bem, nada disso importa. Importa o dogma que eu recebi desde criança, aquilo que está dentro da minha cabeça, e tudo que estiver fora daquilo está errado. Outra vez eu caio em estado do quê? Sofrimento, porque eu não vou querer ver nada que seja diferente de mim. Né? Isso vai me chocar, isso vai me ofender, eu vou querer discutir, como tem acontecido barbaramente nas redes sociais, né? Então, pessoas defendendo pontos de vistas absurdos, arraigados, mas porque travou naquilo e não quer abrir mão de jeito nenhum, mesmo que olhe e fale, puxa, acho que o outro está certo, mas não pode, porque está indo de encontro à minha crença e aos meus valores. Então, eu automaticamente coloco para longe. Comparação, né, que tem a ver aí com a nossa autoestima. E não tem momento mais terrível da humanidade para se desenvolver isso do que o momento atual. Porque tudo está exposto, todas as pessoas estão expondo tudo o que elas estão fazendo o tempo todo, a todo momento. Né? Então eu começo a me comparar com todas as outras pessoas na rede social. Se o fulano está viajando, eu começo a comparar, mas por que o fulano está viajando e eu não estou? Né? Por quê? Sofrimento. Né? Ah, mas o fulano está em determinado trabalho, puxa, eu gostaria de ter um trabalho igual ao do fulano. Sofrimento. Ah, mas o fulano parece que tem dinheiro, comprou um carrão, fotografou o carrão, né, e eu não tenho carrão. Sofrimento. Ah, o fulano foi num restaurante bonito, olha o prato que ele fotografou, não sei o quê. Puxa, eu queria comer um prato desse também. Sofrimento. Né? Então a gente tem o tempo inteiro esse padrão de comparação. Né? Às vezes a gente pode falar que não, mas vou dar um exemplo, uma historinha que eu já contei aqui uma vez, mas vou contar como está filmando hoje, vou contar de novo. Né, que é a historinha de uma pessoa que trabalha numa empresa, e pode ser qualquer um de nós, né, então ela chega ali na empresa e ela vê lá um comunicado sobre a mesa dela, tem um envelopinho, ela abre aquele envelopinho e fala, você ganhou um bônus de R$5.000. Putz, né? O cara bota o sorriso de orelha a orelha, né? E vai, pega o envelope, guarda, tá feliz, ri o dia inteiro na empresa, tá tranquilo, volta para casa, né, e fala para a esposa, vamos jantar fora, ganhei um bônus de R$5.000, pô, acho que a gente pode até reformar aqui a casa. Aí o filho chega e fala, filho, o que você quer de presente? Pode pedir o que você quiser, né, o papai tá feliz da vida hoje. No dia seguinte, ele volta para a empresa e ele vê lá no mural, né, de avisos, né, todos os funcionários receberam um bônus de R$5.000. Aí ele, poxa, né? Não era só para mim, né? Mas tudo bem, né? Ganhei 5.000, eles ganharam 5.000 também, mas aquela felicidade meio que diminui um pouquinho, né? Ele já não se sente tão exclusivo, tão diferenciado, né? Já não está com tanta alegria na empresa. A empresa é legal, né? Mas né, poderia valorizar, né, um pouquinho mais os funcionários e tal. E aí ele vai para casa, né, já pensa, a mulher pensa mais ou menos assim, a gente até sai para jantar, mas não vamos reformar a casa agora não, vamos guardar esse dinheiro, né, talvez seja melhor economizar um pouquinho, e fala para o filho, filho, não vai dar para comprar aquele videogame que você pediu, mas vamos comprar um de segunda linha, né, e tudo tranquilo. Aí no terceiro dia ele volta para a empresa, e ele chega na empresa, conversando com as pessoas, lá no cafezinho, no famosa rádio peão, né, das empresas que a gente fala, né, na área da fofoca, né, chega um pessoal, vocês sabem que o diretor, ele ganhou R$10.000 de bônus. Né? Todos os diretores aqui ganharam R$10.000 de bônus. A cara do indivíduo fecha. Né? Ele já fica assim, que absurdo. Que absurdo. Né? Como é que a gente pode ganhar 5.000 e a diretoria ganhar 10.000? Né? Eu, olha, sinceramente, estou pensando em sair dessa empresa. Estou pensando nessa empresa, não presta. E aí ele chega em casa e fala, maldita a hora que eu sair para jantar, e já começa a brigar com a esposa. O filho chega e fala, sai para lá, moleque, que hoje eu não estou bom. Aí chega até o cachorro, ele dá um pé do ouvido na orelha do cachorro, que ele sai latindo fora. O que ele ganhou mudou? Do primeiro dia para o terceiro dia? O que provocou felicidade no primeiro dia não era os R$5.000? No terceiro dia ele não estava com os mesmos R$5.000 no bolso? Que ele estava feliz da vida? O que mudou o humor dele e a felicidade dele? Comparação. Ele se comparou com o que ganhou 10
e ele se achou inferiorizado por ter ganho somente 5. Então o dinheiro é o mesmo. O que muda é o estado mental baseado na comparação. Então esse é o maior exemplo que a gente tem de que a comparação gera sofrimento. Eu adorei quando eu vi essa historinha pela primeira vez, foi uma monja budista até que contou numa palestra que eu fui. Eu adorei essa história, porque realmente é fantástico e a gente reage assim mesmo. Todos nós, a gente reage assim mesmo. A gente não pode ver outro, porque pela chaga que a gente tem, que é o próximo que a gente vai falar ali, que é o egoísmo, a gente ainda quer estar na ponta, sempre em primeiro lugar. Dificilmente tem aquele ser humano que consegue hoje se alegrar com a felicidade do outro, que é aquilo que a gente foi ensinado pelo próprio mestre. E aí a competição. A competição é justamente isso, é querer estar sempre em primeiro, nunca apoiar. Hoje a gente tem, pela própria situação econômica do país, pelas próprias dificuldades que se apresentaram, ambientes empresariais terríveis, terríveis. As pessoas estão constantemente nessa competição, querendo defender o seu território, defender o seu emprego, defender o seu espaço. E para isso, eu tenho que me mostrar melhor do que os outros o tempo inteiro e eu tenho que me defender, supostamente, mentalmente eu estou acreditando nisso, do ataque dos outros. Porque se eu não me defender, eles vão roubar o meu emprego. E é justamente o contrário que a gente deve praticar. É justamente a ausência desse egoísmo, desse ego, porque às vezes chega uma pessoa nova no nosso espaço de trabalho, na nossa empresa, ou seja, lá onde a gente trabalhar, e automaticamente a gente coloca essa pessoa de lado, sendo que a gente mesmo um dia já começou e viu o quanto que é importante ser acolhido pelos amigos ali, pelas pessoas que você vai conviver 8, 9, 10 horas do seu dia naquele ambiente. Muitas vezes tem aquelas panelinhas, aqueles grupinhos que é impossível de se participar. E quando se gera competição o tempo inteiro, a competição em algum momento às vezes ela é saudável. Lógico, quando eu estou fazendo um esporte e tal, lógico que a gente tem que tentar se superar, tentar ganhar. A competição, nesse ponto de vista, ela é importante. Agora, quando ela reina o tempo inteiro, o que vai acontecer? Não existe colaboração. E se não existe colaboração, uma pessoa sozinha não faz nada. Vários sozinhos também não fazem nada. O trabalho e a produtividade cai absurdamente, porque não tem cooperação, que é a chave justamente para que tudo se potencialize. Um ser humano que não consegue compartilhar com o outro, ele baixa sua produtividade, sua intelectualidade, inclusive. Porque é compartilhando ideias, compartilhando pensamentos, compartilhando diferenciações que cada um tem, que a gente junta e cresce. E quando a gente está em estado de competição o tempo inteiro, gera o famoso, que a gente está falando tanto, estresse. Porque eu estou o tempo inteiro me defendendo, o tempo inteiro eu estou com meus instintos de preservação, de sobrevivência ligado. Isso gera lá o hormônio que a gente já falou aqui várias vezes e falam sempre aí na televisão, que é o cortisol. O cortisol em excesso faz um processo inflamatório em todos os nosso corpo, e aí começa dores de cabeça, fibromialgia, artrite, artrose, dor de estômago e todos os outros sintomas que está todo mundo tendo. O exame mais procurado hoje nas clínicas é a endoscopia. A endoscopia explodiu porque o estômago está o tempo inteiro inflamado, porque a gente está o tempo inteiro descarregando ali ácidos e cortisol, porque a nossa cabeça não para de pensar, não para de produzir aí pensamentos de autodefesa. Então esses três, juntos, e normalmente eles ocorrem juntos, mantêm a gente em estado constante de tristeza, em estado constante de pouquíssima felicidade, de tensão. A gente não relaxa, a gente não consegue viver uma vida plena. Indo um pouquinho mais para frente, vamos falar aqui agora dos que trazem alegria e paz. Aqueles que a gente tem que se esforçar muito para praticar. Gratidão. Agradecer a tudo e a todos. Quem de nós agradece ao que acontece no nosso dia? Convocar vocês a um exercício de quinta agora até a próxima quinta. Peguem uma folha de papel todos os dias e listem lá 10 coisas que vocês gostariam de agradecer no final daquele dia. Deixa o dia transcorrer, por exemplo, amanhã é sexta-feira. Pega no final da sexta-feira aquela folha de papel e coloquem 10 coisas ao que vocês são gratos durante o dia. Vocês vão ver como é difícil, como a nossa mente está não acostumada a agradecer.
E aí eu estou falando tudo, né? Desde o sapato que a gente usa, porque a gente não está pisando descalço no chão e não vai pisar no vidro no meio da rua, né? Até a comida que eu comi na hora do almoço, até aquele pessoa que me deu bom dia, até o motorista do ônibus ou o maquinista do metrô que me levou em segurança para o meu trabalho, e a roupa que eu estou vestindo, e qualquer outra coisa eu posso agradecer. Mas a gente não pratica. A gente não agradece nem por estar vivo, nem por ter acordado. Né? A gente poderia não ter acordado. Né? A gente já pensou nisso? A gente dormiu, morreu, né? É mais ou menos isso. A gente está meio relativamente morto, né, quando a gente está dormindo. Só que a gente acorda. E a gente tem mais um dia, mais uma oportunidade. E a gente não agradece. O que a gente faz normalmente? Reclama. Né? Acha aquilo chato. Né? Acorda já, mais um dia. E se não tivesse mais um dia? Aí Deus fala, tá bom, já que você não está gostando do dia, amanhã você não vai acordar. Tranquilo? Com certeza não, né? Com certeza ia todo mundo entrar em pânico. Não foi isso que eu quis falar, não foi isso que eu quis. Né? Só que a gente faz repetidamente isso todos os dias. E é comprovado pela psicologia, né, positiva, que é do Martin Seligman, que você fica 35%, estatística, mais feliz quando você agradece alguma coisa. Né? Você se sente bem em agradecer uma pessoa, em agradecer um fato, em estar grato pela vida, seja no momento que for. Né? Inclusive ser grato às adversidades, né? Às situações ruins também, porque são os momentos onde a gente mais cresce. Alguém já cresceu num momento tranquilo? De conforto? Não, é só quando acontece alguma coisa ruim que a gente tem que dar aquele 120% do nosso potencial para superar aquela situação negativa, só que a gente sai daquela situação negativa muito top, né? Muito bom, muito legal, diferenciado realmente. Parece que você cresceu ali, né, 200%. Né? Não que seja bom passar por situações negativas, mas às vezes a gente tem que passar justamente porque a vida nos dá esse impulso. Então agradecer também quando a gente passa por um momento desse e supera um momento desse, porque foi um mega aprendizado. Agora tem pessoa que passa a vida inteira reclamando daquele momento chato que ela passou. Não sei porque aconteceu aquilo comigo. Não sei porque aconteceu. Está tendo algum aprendizado nisso? Não. Aliás, então isso vai se repetir constantemente na vida da pessoa até que ela aprenda, né, que aquilo foi bom para ela. Né? Então, enquanto ela não aprender isso, ela não vai conseguir transcender. Solidariedade. Não tem nada melhor para a gente se sentir bem do que ajudar o próximo. Vocês veem que nesses momentos de desastres naturais ou provocados, né, quando existe, né, uma comoção social, todos correm, todos têm um prazer imenso de ajudar. Né? Infelizmente é só nesses momentos, né? Porque momentos e problemas sociais nós temos o tempo inteiro. Mas nada traz mais satisfação do que você fazer algo, né, para o próximo. Por isso que Jesus foi tão enfático em falar que a gente precisava amar o próximo. Ele queria que a gente fosse feliz. Ele queria que a gente sentisse esse sentimento de felicidade o tempo inteiro. Por isso que ele enfatizou, né, que era necessário amar o próximo, que era necessário fazer o bem ao próximo. Porque isso gera satisfação, isso gera felicidade, isso gera um estado de felicidade. Né? Sempre que a gente faz, pode ser o ato mais simples possível de dar uma esmola no farol. A gente sai bem. Né? A gente sai lá dirigindo o carro, lá feliz da vida, olha, né, eu sou bonzinho, eu sou legal. Né? A gente tem essa sensação, porque a gente foi criado para isso. Né? O nosso subconsciente, o nosso consciente, nosso espírito sabe que nós precisamos fazer isso. Então ele se sente bem, né? Ele começa a se sentir bem, né, quando a gente faz um ato solidário. E quando a gente vive aí verdadeiramente o nosso propósito e a nossa missão. Né? Aí nunca mais a gente vai reclamar de trabalhar na nossa vida. A gente só reclama de trabalhar porque o trabalho para a gente hoje não está alinhado ao nosso propósito, à nossa missão. Se ele é um trabalho chato, e se eu estou indo lá só para receber um salário no final do mês para minha sobrevivência, eu vou reclamar o tempo inteiro. Porque ele está desfocado da minha missão de vida, do meu propósito, do que eu gosto, do que eu vim aqui na Terra para fazer. Então, o grande desafio de todos os seres humanos hoje é encontrar esse balanço, né, do trabalho, né, com a sua missão, com o seu propósito. Porque aí a gente vai ganhar até muito mais do que a gente ganha, né, não vai mais se preocupar com o salário no final do mês e vai fazer aquilo com tremenda felicidade. Né? Nunca mais a gente vai trabalhar, ao contrário, a gente vai lá sentir prazer, se divertir, né? Ter prazer com aquela atividade que a gente está fazendo. Pergunta para um músico, né, desses que são músicos de carreira, se ele se cansa.
né, de tocar ou de cantar. Não. Cada vez que ele faz aquilo, ele tem mais energia, mais energia, mais energia, porque aquele é o propósito. Se for o propósito de vida dele, cantar, né, e tocar, se for o talento realmente dele, ele vai ter mais energia, mais alegria, mais satisfação com aquilo. Nunca mais ele vai reclamar, né? Ele vai sentir prazer durante toda a vida. Então, quando a gente encontra propósito e missão, né, ou trabalha por uma causa maior, né, como, por exemplo, vir aqui na Casa Espírita e fazer qualquer tipo de atividade, né, a gente se sente bem. Por que a gente vem aqui? Né? Talvez alguns querem só, eu venho aqui só porque eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para algum lugar. Né? Particularmente, né, vir aqui não garante isso, infelizmente. Né? Mas garante um outro tipo, né, de benefício, que é uma satisfação interna de você estar servindo ao quê? A uma causa maior. Né? Você está querendo, né, compartilhar com as pessoas algo que você acredita ser bom, algo que pode provocar uma evolução para a humanidade. E isso faz com que a gente viva, de uma certa forma, alguma coisa aí do nosso propósito, da nossa missão de estarmos aqui nessa terra, né, de termos renascido aqui nessa terra. Então, por isso que é satisfatório, por isso que a gente vem e por isso que as pessoas trabalham para as religiões, muitas vezes sem ganhar nada, né? Muitas vezes ali somente com altruísmo. E aí, para a gente já ir finalizando, a gente tem esse grande problema aqui, né? Que é um outro grande problema que gera muito sofrimento e gera o principal das crises de ansiedade ou das crises de depressão. Né? A gente ou vive no passado ou vive no futuro. Então, a parte racional do nosso cérebro, ela não consegue perceber o presente. Ou ela está lembrando de um fato, ou ela está imaginando um outro fato no futuro. Ou estou preocupado com o que me aconteceu, ou estou pensando no que vai me acontecer. E o momento presente fica a ver navios. A gente não sente. Por isso que muitas pessoas falam hoje, nossa, o tempo está passando numa velocidade imensa. A gente nem vê o dia passar, o ano, olha, já é abril, né? Parece que foi ontem o ano novo. O que é isso? Excesso de passado, excesso de futuro, esquecendo de viver o presente. E matando o tempo nas redes sociais, matando o tempo no celular, né? Gastando, porque gasta um tempo imenso, né? Quando a gente percebe, a gente já ficou 1, 2, 3 horas naquele aparelhinho ali. Tem alguns aparelhinhos que lançaram até um programinha que conta quanto tempo você ficou em cada rede social. É assustador. É assustador a gente ver que às vezes a gente gastou 4, 5 horas do nosso dia olhando aquela porcaria. Né? Que ela é maravilhosa para transmitir, para compartilhar conhecimentos, para a gente fazer buscas. Agora, quando a gente fica no lado fútil da internet, no lado, como a gente falou ali, de ficar de comparação, de ostentação, né? É um prejuízo danado para a nossa intelectualidade. Imagina se a gente usasse essas 5 horas para fazer uma atividade para nos aprimorarmos. Seríamos gênios, né? Quase Einstein aí, estudar 5 horas por dia, todo dia, né? Maravilhoso, só que a gente não faz. A gente prefere ficar lá só vendo bobagem, vendo piadinha, conversando com os outros no WhatsApp, né? E normalmente assuntos que não têm a menor relevância. E quando a gente exagera no passado, a gente tem crises depressivas, porque a gente, principalmente se esse passado não for tão bom assim, e normalmente não é, né? Quem é que tem um passado perfeito? Que daqui a 5 minutos a gente vai estar vivo, daqui 1 minuto. Não pode, a gente só pode afirmar o agora. Né? Vamos fazer um exercício rápido, né? Se eu pedir para vocês agora, durante a meditação, respirar bastante, né? Mas muito, 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 que vocês vão guardar felicidade. Né? Então, quem quiser, quem não conseguir ouvir...